Vejamos agora o ciclo de vida de projetos de ciência de dados. Todo projeto de ciência de dados ele vai ter 4 etapas principais: planejamento, engenharia de dados, analytics e produção. Observe que nós temos uma seta indo de uma direção a outra, indicando que existe um fluxo, ok? Então eu tenho que primeiro fazer o planejamento e depois trabalhar em analytics, por exemplo. Então existe uma ordem em termos de trabalhos, tarefas, atividades que serão realizadas. Uma vez que você finalize o projeto, você coloca lá em produção, você então volta e começa um novo ciclo, provavelmente para um novo projeto. Ou seja, em cada projeto de ciência de dados, você vai ter pelo menos essas 4 etapas principais. Em cada etapa, teremos uma série de atividades, já eu vou detalhá-las para você. Então, você começa com planejamento, você vai trabalhar na engenharia de dados, você que eu digo nesse caso, a empresa, não é? Ou seja, a equipe de ciência de dados de modo geral, teremos analytics, depois teremos produção. Você então entrega o projeto, cliente feliz, área de negócio feliz, volta, trabalha no ciclo de vida do próximo projeto. Planejamento, engenharia de dados, analytics, produção. Entrega o projeto, cliente feliz, área de negócio feliz, volta e começa tudo de novo. É claro que eu estou considerando que o cliente ou a área de negócio estarão felizes ao final do projeto, não é? Então certifique-se de que eles estejam satisfeitos com a entrega do projeto de ciência de dados. Vamos então detalhar cada uma dessas 4 etapas. No planejamento é onde nós temos a compreensão do problema de negócio, definição do problema, conhecimento dos dados e normalmente o trabalho é feito pela equipe de ciência de dados com as áreas de negócio. Dependendo do tamanho da empresa, a equipe de ciência de dados pode ter um único profissional, não é? Ou pode ter uma equipe de 10, 15, 20 pessoas. Eu já estive em empresa com a área de ciência de dados, a equipe de ciência de dados, com 25 pessoas, ok? Uma empresa que já aderiu à cultura orientada a dados. Outras empresas ainda não tão maduras em termos de uso dos dados, talvez tenham 1, 2 pessoas, estejam começando. Algumas empresas talvez nem tenham ainda áreas de dados, né? Com equipes de dados. Então, talvez tenha um único profissional, cientista de dados, que vai realizar esse trabalho. É aqui que nós fazemos o planejamento. Tudo começa por aqui. Afinal de contas, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é? Então, para que eu possa escolher o melhor caminho, eu tenho que primeiro planejar, saber para onde estou indo, compreender o problema, definir as entregas do projeto, conhecer se eu tenho ou não dados disponíveis. Talvez eu tenha o problema, mas eu não tenha dados ainda, né? Então eu preciso primeiro providenciar a aquisição e coleta de dados para depois então poder voltar e verificar se o problema pode ser resolvido ou não. Lembre-se que eu já falei isso algumas vezes, tudo isso aqui é iterativo. Vai haver um ciclo, uma repetição em cada uma dessas etapas, dependendo do projeto. No planejamento, temos que sair com um plano de trabalho. Qual é o problema a ser resolvido? Qual é a entrega? Que ferramentas eu vou usar? Qual o próximo passo? Na próxima etapa, temos a engenharia de dados, onde fazemos aquisição e armazenamento de dados, limpeza e transformação, enriquecimento e persistência dos dados, e normalmente é trabalho do engenheiro de dados, ou ainda, dependendo de como a empresa trabalhe, do arquiteto de dados. Se a empresa já usa, por exemplo, algum tipo de ambiente em nuvem, de cloud computing, talvez nem sequer precise de um engenheiro de dados, né? Ela pode simplesmente ativar alguns serviços em nuvem e o arquiteto de dados pode realizar esse trabalho. O que eu tenho visto no mercado é uma busca cada vez maior por engenheiros de dados e arquitetos de dados. As empresas começaram seus projetos de ciência de dados com cientistas de dados. E aí começaram projetos de machine learning, ciência de dados, entrega, etc. Perceberam que precisava de alguém, de algum profissional, para poder trabalhar na aquisição dos dados, para cuidar dos dados, para armazenar, para enriquecer os dados, criar pipeline de dados. Hoje há uma busca insana por engenheiros e arquitetos de dados no mercado de um modo geral, para que eles possam exatamente cumprir essa etapa de um projeto de ciência de dados, que será a base para a etapa seguinte, que é a etapa de analytics, onde nós temos a análise exploratória de dados, modelagem estatística preditiva, inferências e previsões e normalmente trabalho do analista de dados, principalmente na análise exploratória, e do cientista de dados, quando é a etapa de modelagem e inferências e previsões. Para que você possa chegar aqui, percebeu que existe muito trabalho prévio, não é? E, assim como qualquer linha de produção, nós temos em cada etapa diferentes profissionais que provavelmente vão trabalhar naquele projeto.
Para que o cientista de dados, o analista de dados, possam fazer essa etapa do projeto, eles precisam de dados devidamente coletados, armazenados, com segurança, talvez precisem de dados já limpos e transformados, vão ter que acessar esses dados de alguma forma, por isso que o trabalho do engenheiro de dados é cada vez mais importante. Uma vez que a etapa de Analytics esteja concluída, vamos então para a última etapa, que é a produção. Aqui nós construímos produtos de dados. O que é um produto de dado? Pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação para smartphone, pode ser um gráfico, pode ser um dashboard, pode ser apenas um modelo preditivo que será executado no sistema operacional e vai gerar um arquivo TXT com as previsões. Ou seja, eu vou construir um produto de dados nessa etapa. Aqui também precisaremos dos pipelines de dados e pipelines de machine learning, dependendo daquilo que entregamos no projeto. E melhoria contínua, né? Ou seja, sempre buscando melhorar todo esse processo. Quem realiza essa etapa? Normalmente o engenheiro de machine learning e o engenheiro de data ops, um perfil que vem crescendo também cada vez mais no mercado de um modo geral. Colocar em produção nada mais é do que entregar o produto para resolver o problema para o qual ele foi criado. Nós não estamos fazendo tudo isso aqui para resolver o problema de negócio? Não é assim que começamos o projeto de ciência de dados? Pois bem, eu agora tenho que resolver o problema. Ah, mas a empresa só quer uma planilha com as previsões. Tudo bem, essa é a entrega, vou entregar, fim de papo, resolvido, cliente feliz, volto para o início e trabalho em outro projeto. Ah, esse cliente quer uma aplicação para smartphone capaz de fazer previsões a partir de imagens. Tudo bem, vamos trabalhar no projeto, vamos entregar o aplicativo, obviamente o custo vai ser muito maior, e então entregamos o projeto, criamos o pipeline, produto implementado em produção, cliente feliz, volta, começa tudo de novo no próximo projeto. É por isso que nos cursos da DSA nós cada vez mais colocamos o aprendizado orientado a projetos, porque é assim que funciona no dia a dia, é assim que funciona na vida real. No próximo vídeo, vamos conversar então sobre as fases do projeto. Vou detalhar um pouco mais o ciclo de vida. Muito obrigado e até a próxima aula.